Ora bem, vamos lá falar de um código de erro que, acreditem, tira o sono a muita gente. O P0613. É um daqueles que aparece e, pronto, o pânico instala-se. Mas calma, vamos desmistificar isto juntos, perceber o que é que ele quer dizer, o que é que o causa e, claro, o mais importante de tudo, como é que se resolve. É a imagem que ninguém gosta de ver, não é? Aquela luzinha de avaria do motor a acender no painel. É o sinal universal de que, pronto, algo não está bem e precisa da nossa atenção. E precisa já. E muitas das vezes o que é que está por trás disto? Pois pode muito bem ser o nosso amigo P06113. Este código é um bocado traiçoeiro porque aponta diretamente para o cérebro eletrónico da caixa de velocidades. Ok, então, para organizarmos as ideias, vamos seguir aqui um caminho lógico. Primeiro, o que é este código? Depois, o que é o cérebro da transmissão? Vamos ver as causas mais comuns, como é que se faz um bom diagnóstico, as soluções e, muito importante, porque é que este alerta é tão sério. Vamos a isso. Muito bem, vamos começar pelo princípio. O código P0613. O que é que isto significa na prática? Bem, em termos técnicos, a coisa é clara. O P0613 significa que há uma falha no processador do módulo de controle da transmissão, o famoso TCM. Pensem nisto assim, é o próprio módulo a levantar a mão e a dizer: epá, malta, tenho aqui um problema interno, alguma coisa não está a bater certo. É, no fundo, um autodiagnóstico que correu mal. Certo, mas o que é que faz este tal de TCM? Qual é a importância dele? É exatamente isso que vamos ver agora. Vamos perceber o que é este cérebro da transmissão. Imaginem a caixa de velocidades como uma orquestra. O TCM é o maestro. É ele que decide o momento exato para cada mudança de marcha, para que tudo flua de forma suave, eficiente, perfeita. Sem este maestro, a orquestra fica perdida. A caixa de velocidades não sabe o que fazer, quando fazer, é o caos. E agora, uma parte fascinante. Como é que estas peças todas falam umas com as outras? A analogia usada na nossa fonte é brilhante. A rede carne do carro funciona como um grupo de WhatsApp entre os módulos. O TCM está sempre a mandar mensagens para o motor, para os travões, para todo o lado. Se de repente ele deixa de responder ou manda uma mensagem com erro, o grupo todo percebe na hora. E o carro, claro, acende a luz de aviso. Ok, já percebemos o que é e a sua importância. Agora a pergunta de 1 milhão de euros. O que é que causa este problema? De onde é que isto vem? Pois, as causas podem ser várias. Às vezes o problema está mesmo dentro do próprio módulo, um defeito interno, e aí não há muito a fazer. Outras vezes é um simples erro de software que precisa de uma atualização. Mas atenção, muitas vezes o problema é bem mais básico. Falamos de problemas na alimentação, um fusível foi à vida, um relé ou até um mau contacto nos cabos, na chamada chicotada, ou uma ligação à massa deficiente. A experiência diz-nos para olhar primeiro para a parte elétrica antes de condenar o módulo. Então, com tantos suspeitos, como é que um bom mecânico faz para descobrir o verdadeiro culpado? É aqui que entra o trabalho de detetive. Vamos ver o passo a passo de um diagnóstico bem feito. Olhem, um bom diagnóstico tem de ser metódico. Não há cá adivinhas. Primeiro passo, ligar a máquina de diagnóstico e ver que códigos aparecem. Tudo registado. Depois, um passo que muita gente salta. Apagar os erros e ir dar uma volta com o carro. Porquê? Para ver se o erro volta logo. Se voltar, então há um problema real e persistente. A partir daqui, vamos do mais simples para o mais complexo. Vemos os fusíveis, os relés, depois inspeção visual. Olhar para os cabos, ver se há alguma coisa partida, oxidada. Depois, multímetro na mão, para verificar as ligações à massa. E só depois disto tudo, se ainda não encontrarmos nada, vamos ver se a marca já não lançou um boletim técnico sobre este problema específico. E por falar em diagnóstico, é fundamental falarmos dos erros mais comuns. Saber o que não fazer pode poupar imenso tempo e dinheiro. Qual é o erro número 1? É ir logo a correr e dizer: é um módulo. Calma, essa é a peça mais cara. É preciso mesmo ter a certeza. É por isso que não se pode saltar os passos básicos, ver a parte elétrica primeiro. Outro erro clássico, não ir ver os boletins da marca. Às vezes a solução está lá, à distância de uma pesquisa. E por último, um erro mais técnico, mas crucial, não testar o sistema elétrico com o carro a trabalhar, sob carga. Um problema pode estar escondido e só aparecer quando se puxa pelo sistema. Pronto, diagnóstico feito, culpado encontrado. E agora? Vamos ver como é que se resolve o P0613. As soluções, claro, dependem do que encontramos no diagnóstico. E a boa notícia é que muitas vezes a solução é barata. Pode ser só trocar um fusível ou um relé, outras vezes implica reparar um cabo danificado ou limpar e apertar uma ligação à massa. Em alguns casos, o problema é de software e basta uma atualização ou uma reprogramação do módulo.
E pronto, se nada disto resultar e se tivermos a certeza absoluta de que o problema é interno, aí sim a solução é substituir o módulo TCM. É o cenário que todos queremos evitar. E agora, vamos para a parte final. Mas talvez a mais importante de todas, a gravidade disto. Porque é que em nenhuma circunstância se pode ignorar este código de erro. A fonte que consultamos diz isto, e eu acho que não há forma mais clara de o pôr. Esse é um daqueles defeitos que não dá para deixar para depois. É isto, a mensagem é esta, é urgente. E por que esta urgência toda? Porque as consequências de ignorar o P0613 são graves. Estamos a falar de falhas na caixa de velocidades, de solavancos violentos e perigosos ao trocar de marcha, de o carro perder força de repente ou, no pior dos casos, a transmissão bloquear por completo. Isto já não é uma questão de arranjar o carro, é uma questão de segurança. Segurança de quem conduz e de todos os outros na estrada. Isto deixa-nos com uma última reflexão. Perante um código de erro com implicações tão sérias, qual é a única atitude sensata? A resposta é clara, não é? O passo mais seguro é sempre procurar um diagnóstico profissional e metódico. Com a segurança não se brinca, e com o código P0613, muito menos.